Então, fechamos então com os elementos pós-textuais. Vimos os elementos pré-textuais, os textuais e agora a gente começa a apresentar os pós-textuais. Então eu finalizei o trabalho, concluí, apresentei as considerações finais e agora eu vou começar a apresentar outros documentos, outras informações que me ajudam a entender melhor, acompanhar melhor o desenvolvimento desse trabalho. Então o primeiro deles, e obrigatório, é o item das referências. O que são as referências? É uma listagem em ordem alfabética que vai apresentar todos os materiais que você consultou, sejam eles livros, materiais da internet, leis, tabelas que você consultou em algum site ou em algum outro material que te deu apoio para esse documento. Então, independente da origem desse material, da fonte desse material, se ele é um livro, se é meio eletrônico, se é lei, se é um artigo, se é periódico, você vai trabalhar com uma ordem alfabética. Então, a gente sempre vai trabalhar com o sobrenome do autor, o último nome do autor, né, trazendo a referência. Então, por esse sobrenome do autor é que a gente vai organizar essa listagem em ordem alfabética. Como fica a formatação? Observem no exemplo, na sequência, que ele apresenta, então, o sobrenome do autor, todo ele em letras maiúsculas, em caixa alta, e a sequência da informação com letras minúsculas. O que nós vamos ter destacado? Quando for um livro utilizado, é o nome do livro que vai estar em negrito. A BNT prevê 3 formas de destacar esses títulos, ou é negritando, ou sublinhando, ou utilizando o formato itálico. Você vai escolher um deles e vai trabalhar com essa forma o trabalho inteiro. Então, você tem que padronizar. Você escolhe uma das formas propostas pela BNT e você utiliza essa forma o trabalho inteiro. Na sequência, você vai apresentar aí a cidade de publicação, a editora que publicou esse material e o ano de divulgação desse material. Sempre trabalhando aí com espaçamento entre linhas, o espaço simples ou espaço 1 e deixando uma linha em branco entre cada obra. Então, observe no exemplo esses detalhes de formatação gráfica. O que é importante nas referências? Observem que muitos avaliadores vão analisar o seu trabalho também pelas referências utilizadas. Eles vão buscar ali os autores mais reconhecidos, os autores mais clássicos daquela área que você propôs estudar, para observar se você realmente buscou a ideia, a teoria desses autores para compor o seu trabalho. Eles também vão observar os anos das publicações utilizadas. Se ficou um material simplesmente preso a uma parte mais clássica, mais teórica, ou se buscou realmente uma aproximação da atualidade, quer dizer, periódicos, artigos publicados recentemente. Então, muitos avaliadores vão observar aí nas referências que tipo de material você utilizou para já fazer alguma observação em relação ao seu trabalho. O outro item dos elementos pós-textuais é o glossário. Ele é um elemento opcional, você pode ou não resolver apresentá-lo. O que é o glossário? Ele vai trazer os conceitos, algumas definições de alguns termos que foram utilizados no seu estudo. E esses termos também poderiam ter sido apresentados como notas explicativas, notas no rodapé, que já na mesma página apresenta a definição, ou apresentar em forma de glossário. Então, você vai apresentar em ordem alfabética esses termos e já na sequência apresentar o significado, o conceito dessa expressão que você utilizou. O outro elemento, também pós-textual e também opcional, é o apêndice. O que é o apêndice? É um documento elaborado pelo autor do trabalho. Então, por exemplo, se eu resolvi utilizar uma pesquisa de campo e essa pesquisa de campo foi um questionário, apliquei um questionário e eu elaborei esse questionário, eu determinei quais eram as questões, que tipo de respostas estavam possíveis para serem assinaladas pelos participantes dessa pesquisa, então eu vou anexar, colocar esse material também como parte do meu estudo para que quem leia o meu estudo saiba que respostas, que perguntas foram apresentadas para as pessoas que participaram. Então, seria o apêndice, como também poderia ser a questão da entrevista. A gente sempre vai trabalhar com a entrevista semi-estruturada, quer dizer, eu já parto para essa conversa com essa pessoa escolhida, com uma listagem de perguntas que eu preciso apresentar, porque é o norte da minha pesquisa, ali tem um roteiro do que perguntar, de que caminho seguir para chegar a uma resposta, mas no decorrer dessa conversa, novas perguntas podem surgir, por isso que ela tem essa nomenclatura de semi-estruturada.
Então, conforme a resposta dessa entrevistada, eu já incluo uma nova pergunta, já tento entender um pouquinho melhor aquele conceito, aquela observação. Então, eu posso incluir ou excluir algumas perguntas, vai depender do momento, da adequação daquela listagem inicial com o momento vivenciado ali com o entrevistado. Também seria um modelo de apêndice. Então, tanto o questionário como a entrevista seriam modelos de apêndice. Foram instrumentos elaborados por mim, enquanto autor da pesquisa, e que vão ajudar a entender melhor o processo desse trabalho. Também pode ser como apêndice a observação, quer dizer, eu estar em alguns momentos ali acompanhando um grupo, acompanhando alguns fatos e vou relatando o que eu estou observando, o comportamento de uma pessoa, de outra, o que ocasionou aquela resposta, e isso sim pode também compor os apêndices desse trabalho. O outro elemento é o anexo. Então, o que é o anexo? Ele é também um documento que vem ajudar a entender melhor o seu trabalho, só que diferente do apêndice, que era de sua autoria, o anexo é de um outro autor, tem uma outra fonte de elaboração. Então, que exemplos nós podemos ter de anexo? Por exemplo, estou discutindo uma lei e um artigo dessa lei tem uma divergência. Há uma dupla interpretação de alguma expressão utilizada ali, de um parágrafo utilizado ali. Então, é interessante colocar essa lei como anexo para que o leitor ou para o avaliador desse trabalho saiba exatamente qual questão que está gerando ali uma polêmica, uma dúvida. Porque ninguém tem que saber esse texto dessa lei na íntegra. Então, eu consulto ali qual é a divergência que está tendo naquele entendimento. Ou, de repente, fotos que você precisa utilizar para comprovar, alguma imagem que você quer comprovar, alguma coisa que você já discorreu no decorrer do seu trabalho. Mas não foi você que tirou essas fotos, essas imagens não são suas. Então, você pode colocar ali para comprovar. Ou utilização de gráficos, algumas tabelas, tudo você pode utilizar como anexo, porque vai comprovar, vai ajudar o leitor a entender melhor o seu trabalho, mas vamos entender que esse anexo não é da nossa autoria. Então, você sempre vai referenciar se você tirou uma lei ou essa tabela, da onde você retirou essas informações, se de um site ou se de uma outra pesquisa que você utilizou como base teórica. Então, você vai explicar, também para não correr o risco do plágio, você está usando uma informação que não é da sua autoria, mas vai apresentar o final do trabalho porque ele vem a complementar. Ele não é uma informação que precisa estar no corpo do texto para ajudar no entendimento ali daquele parágrafo, daquela seção, mas ele vem a complementar o seu estudo. E o último item pós-textual é o índice. O que é o índice? É quando você vai relacionar ali alguns assuntos principais trabalhados, alguns conceitos desenvolvidos no seu estudo e, na sequência, você já apresenta aqui em páginas você apresentou aquele conteúdo, aquele conceito. Então, vai vir a palavra e, já na sequência, as páginas em que ele foi desenvolvido, separado por vírgulas. Também é um item opcional para você. Então, vamos só relembrar os elementos pós-textuais. São as referências, o glossário, o apêndice, o anexo e o índice. Desses 5 elementos pós-textuais, o único que é obrigatório são as referências. O demais vai depender de você analisar se é interessante ou não apresentá-los. Eu agradeço a todos pela atenção nesta aula e nos encontramos numa próxima oportunidade. Muito obrigada!